Olá pessoal, aqui é o Lauro. Anteriormente a gente viu como ocorreu a evolução do universo biológico desde o começo da vida. Então foram apresentadas diversas hipóteses sobre a origem dos seres vivos, né, de forma resumida, e as modificações que ocorreram em nosso planeta desde a sua origem até o dia de hoje. E também vimos um pouco sobre os procariotos e os eucariotos. Agora a gente vai tentar entender um pouco mais como funciona esse universo que existe dentro da célula e tentar saber um pouco mais sobre as noções de química celular. Compreender um pouco mais a respeito das substâncias inorgânicas e das substâncias orgânicas que vão acabar compondo as células e que, consequentemente, vão acabar compondo os seres vivos. Então, as células, elas são compostas, como foi mencionado, por uma série de substâncias orgânicas e substâncias inorgânicas. Então, a gente vai precisar compreender um pouco mais de noções de bioquímica. Esse não vai ser o objetivo principal dessa aula, mas vocês vão ter que ter um conhecimento suficiente para compreender o funcionamento das células. E as substâncias inorgânicas, elas vão ser representadas pela água e pelos sais minerais, ao passo que as substâncias orgânicas vão ser representadas pelos carboidratos, como por exemplo os açúcares, os lipídios, como as gorduras e os óleos, as proteínas e ácidos nucleicos, e a gente também vai ter aí como substância orgânica as vitaminas. Obviamente, a porcentagem média dessas substâncias no corpo dos seres vivos ela vai variar nos diferentes grupos e em células dos diferentes tecidos, mas a água de fato é a substância mais abundante, inclusive nossos corpos, os corpos dos seres vivos, eles são compostos basicamente de água. A água é o componente majoritário das células. E aqui a gente tem um gráfico, ele demonstra a porcentagem aproximada dos componentes químicos presentes em cada célula. Isso aqui varia, né? Mas isso aqui é um exemplo de célula animal. Esse gráfico ele demonstra as porcentagens aproximadas dos componentes químicos em uma célula animal, uma célula vegetal, enfim, de fungo. A gente pode ter variações, mas isso aqui é um exemplo só para mostrar para vocês aqui quais são os elementos mais frequentes. Vocês podem observar que a água aqui de longe o elemento mais abundante presente em uma célula, seguido então aqui no caso em roxo 13% aqui de proteínas, e aí depois nós vamos ter os lipídios compondo aí em torno de 3%. Carboidratos 2%, ácidos nucleicos 1% e outras substâncias 1%. Como mencionado anteriormente, a gente vai ter variação nas células vegetais, os teores de água e de carboidratos, eles tendem a ser maiores e o teor de proteínas ele tende a ser um pouco menor. Então agora a gente vai tentar ver qual a importância inicialmente da água, que vocês podem observar que é um composto bem abundante dentro das células. Depois a gente vai dar uma olhada nos sais minerais e também nas substâncias orgânicas. Então, como mencionado, a gente vai falar um pouco sobre a água. A água é a substância mais abundante dentro do corpo dos seres vivos. O surgimento e a manutenção da vida no planeta eles estão diretamente associados com a água. De todas as hipóteses que a gente viu do surgimento da vida, a água é um elemento extremamente importante para que ela tenha surgido. Então vamos tentar ver de forma simplificada como essa substância vai influenciar na manutenção da vida. Lembrando que mesmo hoje uma série de propriedades associadas com a água elas não estão plenamente conhecidas pela ciência. É uma molécula muito interessante, com muitas particularidades. Então aqui a gente tem uma representação esquemática de uma molécula de água. Ela é formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então a água é representada por H2O. Vocês podem perceber que a disposição desses átomos aqui ela não é uma disposição linear, então eles formam um ângulo aqui. E essa disposição dos átomos ela vai estabelecer nessa molécula aqui uma zona positiva e uma zona negativa. Moléculas que apresentam zona positiva e zona negativa, elas são chamadas de moléculas polares. Moléculas que apresentam uma zona
positiva e uma zona negativa, elas são chamadas de moléculas polares. Já por outro lado, quando as moléculas não apresentam essas zonas, elas vão ser chamadas de moléculas apolares. Então a gente tem uma distinção: moléculas polares e apolares. Polares têm a formação dessas duas zonas aqui, uma positiva e uma negativa, é o que ocorre na água. Um exemplo de molécula apolar, por exemplo, é o caso da maioria dos lipídios, gorduras, óleos e ceras. E tendo carga aqui positiva e negativa, vai existir uma atração entre essas cargas elétricas opostas. Então, cada molécula de água, ela tende a se unir a outras moléculas de água. Dessa forma, um átomo aqui representado de hidrogênio positivo, carga positiva, ele tende a se manter mais associado com esse átomo de oxigênio de outra molécula. Essas interações aqui, elas são chamadas de ligações de hidrogênio. As moléculas de água, elas vão ficar fortemente unidas. Então essa atração entre as moléculas de água faz com que elas fiquem fortemente unidas e mantenha a água fluida e estável em condições normais aí de temperatura e pressão que a gente observa no nosso dia a dia. Essa atração entre as moléculas de água é denominada de coesão. Então, esse é um conceito importante, coesão. E essa coesão, ela vai acabar gerando aquilo que é conhecido como tensão superficial da água. É devido a essa propriedade de tensão superficial da água que alguns insetos e outros animais pequenos eles conseguem pousar ou mesmo andar sobre a água sem afundar. Algumas gotas que vão se formar sobre certas superfícies e mesmo as que a gente observa quando uma torneira está pingando, ela tem uma forma específica e essa forma específica também é mantida pela tensão superficial. E, obviamente, essas gotas vão se desfazer quando a tensão superficial for rompida. Uma outra particularidade é que as moléculas de água, elas tendem a se unir a outras moléculas polares. Aí esse processo é dominado aí de adesão. Esse é um outro conceito importante, o conceito de adesão da água. E vocês já devem ter percebido que, apesar dessas propriedades, a água ela não se adere a moléculas apolares. Por exemplo, a água não consegue se aderir bem à gordura, a óleo, a cera, que são lipídios. É por isso que a água forma gotículas quando a gente tem uma superfície encerada ou uma superfície oleosa. E a coesão e a adesão, elas vão ser responsáveis por uma outra particularidade da água, que é o fenômeno conhecido como capilaridade. A capilaridade é um dos fatores pelos quais as plantas elas vão conseguir transportar a água que elas tiram do solo até as folhas lá em cima. Esses vasos, eles conduzem o que a gente chama de seiva da planta e eles são verdadeiros capilares. Então, uma outra característica interessante da água, uma outra propriedade interessante da água é que ela possui um alto calor específico. O calor específico é medido pela quantidade de calor que é necessário para mudar em 1 grau centígrado a temperatura de 1 grama dessa substância. Então, quanto maior for a quantidade de calor necessário, maior o calor específico da substância. Então, a água possui um alto calor específico, o que é extremamente importante. Entre os líquidos, o calor específico da água é um dos maiores existentes. E graças a esse alto calor específico, as trocas que ocorrem entre a água e o ar, elas acabam sendo mais lentas. E é exatamente por isso que a água consegue manter uma temperatura mais constante por certo tempo. E como consequência dessa propriedade da água, a temperatura ela vai se manter equilibrada também dentro da célula, sem variar muito, né? O que poderia, por exemplo, afetar o conjunto de reações, o metabolismo da célula. Isso é extremamente importante porque uma série de reações químicas dentro da célula ocorre em um intervalo pequeno de temperatura, ou seja, tipo, uma pequena variação já acabaria com esse conjunto de reações químicas. Então a água ajuda a manter essa temperatura extremamente estável. Para que ocorra evaporação, existe a necessidade de uma certa quantidade de calor. Essa quantidade de calor para ocorrer a evaporação é conhecida como calor de vaporização. E durante o processo
de evaporação. Aqui está uma pessoa correndo, ela está suando, isso já deve ter acontecido com todo mundo já suou em algum momento. E qual a função desse suor? Uma das funções do suor é exatamente possibilitar a evaporação. A água vai consumir uma grande quantidade de calor das superfícies que ela está em contato, consequentemente essas superfícies vão esfriar. E esse é o mecanismo de redução de temperatura que nós utilizamos, por exemplo. Aí isso possibilita, quando a gente faz muito exercício, não vai ter um superaquecimento do corpo. É a evaporação e o alto calor específico da água que vão propiciar isso, tá? Esse calor de vaporização. A água também é considerada o solvente universal porque ela tem um grande poder de dissolução. Essa propriedade, essa característica, ela está diretamente relacionada com a polaridade de uma molécula, consequentemente o seu poder de adesão. Quando, por exemplo, a gente vai ter uma molécula polar que entra em contato com a água, ela vai ter a tendência de se envolver com essas moléculas e acabar separando elas. Então, por isso que a água é considerada um solvente universal. Ela facilita a separação de outras moléculas polares. E essa propriedade, né, solvente da água é que vai ser crítica para a manutenção da vida, porque todos os reagentes químicos que vão estar dentro da célula, eles vão estar dissolvidos nas moléculas de água. Todas as reações químicas da célula, elas vão ocorrer em meio líquido. E algumas substâncias, elas são capazes de se dissolver na água. Essas substâncias que se dissolvem na água são chamadas de hidrofílicas, mas algumas substâncias elas não se dissolvem na água. As substâncias que não se dissolvem na água são chamadas de substâncias hidrofóbicas. E a água ela vai participar de muitas reações químicas dentro das células, como já foi mencionado. E essa participação da água ela pode ocorrer de duas maneiras muito importantes, que vão ser as reações de síntese por desidratação, que é o que está sendo exemplificado aqui nessa figura, é uma reação de síntese por desidratação, ou seja, existe perda de molécula de água, duas ou mais moléculas elas vão se unir, nesse processo eles vão liberar uma molécula de água, e também a água vai ser importante porque ela vai participar das reações de quebra por hidrólise ou ruptura por hidrólise. Uma molécula, por exemplo, ela pode ser quebrada em duas e nesse processo vai ocorrer o que? A absorção de uma molécula de água. E essas reações de síntese por desidratação e quebra por hidrólise vão estar diretamente relacionadas aí com a manutenção do metabolismo celular. Então, como vocês podem perceber, a água possui de fato um papel extremamente importante na manutenção da célula e, consequentemente, na manutenção da vida dos organismos.